vamos falar um pouco a respeito da mensagem de Cristo. Vamos falar um pouco a respeito do poder, da majestade, do cuidado de Deus para com as nossas vidas. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. Ouça com atenção a leitura da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Irmãos, é interessante a resposta do Senhor para o apóstolo Paulo, quando ele pediu que aquele sofrimento, o espinho, fosse retirado da sua face. O Senhor respondeu para o apóstolo Paulo: a minha graça é tudo o que você precisa. É interessante essa realidade porque muitas vezes nós estamos clamando para o Senhor: Deus, olha para meu espinho, Senhor, olha para minha dificuldade, Senhor, olha para o meu problema. Deus, eu só farei a tua obra quando tu entrares com tua ação. Eu só farei a tua obra quando houver o socorro, quando houver a restauração. Eu só farei a tua obra, só estarei de bem contigo quando tu agires e mudar a minha sorte. Não é assim que muitas vezes nós temos agido? Nós colocamos-nos no canto de parede como uma criança birrenta, como uma criança birrenta, e falamos para o Senhor: olha, Deus, eu não quero nem saber, não quero nem saber de nada, mas eu quero é o teu milagre na minha vida, eu quero a tua restauração, eu quero a tua prosperidade, eu quero a tua vitória. Se não houver a tua vitória, se não houver a tua prosperidade, eu me ausento da obra, eu me afasto da obra, eu me isento da responsabilidade do ide, do pregar o evangelho, de fazer alguma coisa para o teu reino. É comum nós vermos pessoas agindo assim. É comum ouvirmos tais afirmações. As pessoas se irritam com Deus. As pessoas querem colocar o Senhor no local como se Deus tornasse refém delas. As pessoas querem que Deus seja refém delas, irmãos. Mas não é assim que funciona. Mas algo nós aprendemos na palavra do Senhor. Quando nós lemos o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, nós vamos deparar com uma realidade que é magnífica, extraordinária demais, que nos ensina, irmãos, nos ensina a buscar um novo posicionamento no reino, a buscar um novo posicionamento na presença do Senhor. Mas Deus respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa. A minha graça é tudo o que você precisa. Quando começamos a analisar, paramos, refletimos, analisamos, nós vamos concluir que, na verdade, nada mais precisamos além da graça de nosso Senhor, porque esta graça é ampla, é magnífica e ela nos conduz para o reino eterno, para o reino dos céus, para o reino da salvação. E é isto que nós precisamos de fato, irmãos, é isto que nós precisamos de fato, é a nossa busca intensa, deve ser pela morada eterna, a nossa busca intensa precisa ser pelos céus. Oh, glórias! E o apóstolo Paulo mais uma vez nos ensina através dos seus escritos. E ele continua dizendo: pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Aqui nós vemos também algo interessante. As pessoas procuram primeiro melhorar para depois servir ao Senhor. As pessoas querem enricar primeiro para depois servir ao Senhor, trabalhar a vida toda, se aposentar para servir ao Senhor. Enfim, as pessoas buscam usufruir daquilo que têm e depois de algum tempo servir ao Senhor. Mas quando nós nos deparamos com a palavra do apóstolo, nós vemos que era com a dor, era com o sofrimento, era com a dificuldade que ele estava fazendo a obra. Ele estava fazendo a obra porque ele estava amparado na graça de Deus. Mas algo chama-nos atenção. Quando sou fraco é que sou forte, assim diz em outra versão. Quando sou fraco é que sou forte. Nessa diz:
pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Estou lendo na Nova Tradução, na linguagem de hoje. Então nós vemos, irmãos, que o apóstolo Paulo, quanto mais fraco, quanto mais dificuldade, quanto mais problemas ele tinha na sua existência, aí sim era que ele tornava-se forte, forte, cheio da presença, cheio do mover, cheio do agir do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê, amados? Porque o apóstolo Paulo era um homem que vivia os princípios do Senhor. Quando as coisas ficavam difíceis para ele, quando as dores aumentavam, os sofrimentos aumentavam, ao invés de virar as costas para o Senhor, ir para um canto de parede e ali ficar com pirraças, como uma criança pirracenta, não, o apóstolo Paulo corria para os pés do Senhor e falava para Deus: olha, Senhor, aqui está a minha vida, aqui está a minha existência, toma-me, faz alguma coisa por mim. O apóstolo Paulo, irmãos, não fechava o seu coração para o Senhor. O apóstolo Paulo não fechava a sua vida para o Senhor. E olha que esse homem passou por momentos terríveis de fraqueza. Fraqueza como sofrimentos, dificuldades. Muitos teriam desistido. Muitos teriam abandonado a obra. Teriam falado para o Senhor: olha, Deus, fica aí com o teu ministério, fica aí com esse negócio de pregar o evangelho, que eu não quero nem saber, eu quero aproveitar o meu restante de vida, eu quero aproveitar meus últimos dias sobre a face da terra. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha o seu prazer em fazer a obra do Senhor. Ele continuou dizendo no versículo 9: portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Veja, olha só a colocação desse homem. Ele vivia uma realidade diferente da nossa, sim, uma realidade, amados, que muitas vezes não encontra lugar hoje na vida do crente moderno, na vida do cristão moderno. Nós não encontramos lugar para essa afirmação do apóstolo Paulo, porque o que nós temos visto em nossos dias, nesses dias contemporâneos, é a pregação de um evangelho apenas de vitória, que você vai andar apenas por ruas asfaltadas, estradas asfaltadas, de preferência, quando precisar ir para um lugar distante, de avião, ou seja, sem maiores dificuldades, sem maiores problemas. Mas o apóstolo Paulo mostrava diferente, irmãos, que a vida que ele tinha com Deus, mesmo sendo de intensa comunhão, de proximidade, de unidade, um homem que amava o Senhor com todas as suas forças, que dava a sua vida para o Todo-Poderoso, que abriu mão do seu eu para que a vontade do Senhor entrasse e liderasse a sua existência. Esse homem, ele não se importava com os problemas, não se importava com as dificuldades, não se importava em sofrer por Cristo Jesus, não se importava em sofrer, em passar por momentos complicados, momentos difíceis por Cristo Jesus. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Como é que está a nossa vida? Quando vêm os problemas sobre a nossa vida, o que é que sai da nossa boca? Não é verdade? Já parou para refletir? Quando a dificuldade chega, quando as coisas saem daquele eixo que você acha que deveria ser, do rumo que você acha que a vida deveria ter, quando a vida foge desse projeto de vida que você tem, como é que você se porta? Qual é a tua ação? Muitos, amados, tornam-se inimigos do Senhor, voltam-se contra o Todo-Poderoso, bate de frente com o Senhor. Quando as pessoas estão passando por sofrimento, passando por dificuldades, passando por uma vida que não é entendida como vitoriosa, muitos pregadores afirmam por aí
que a pessoa está em pecado. Eis o porquê do sofrimento. Porque ela está em pecado. Está passando por dificuldades porque está em pecado. Está passando por problemas porque está em pecado. Isso porque está em pecado. Mas esquece de olhar para o apóstolo Paulo, um homem que viveu segundo os projetos de Deus, viveu segundo a vontade do Senhor, que teve a coragem de falar para mim, falar para você: sede meus imitadores, sede meus imitadores. Homem de coragem. Olha só, irmãos, foi alguém que também passou por dificuldades, por problemas terríveis, difíceis, prisões, naufrágios, muitas vezes fomes, enfim, dores, como diz esse texto, dores, entre outros tantos problemas. Mas isso não era marca do pecado, não era consequência do pecado na vida desse homem, mas era consequência de uma vida de unidade com Deus. Exatamente o contrário do que pregam muitos por aí nesses tempos loucos que nós estamos vivendo, em que a mensagem do Senhor está sendo distorcida. O apóstolo Paulo passava por essas dificuldades porque ele amou primeiro o Senhor, porque ele amou Deus acima de todas as coisas, porque ele procurou viver o Senhor com toda a intensidade do seu ser, porque o apóstolo Paulo encontrou em Cristo Jesus a solução para a sua vida e não conseguia ver nada melhor do que estar na presença do Senhor. Por isso que ele ia até as últimas consequências, e foi até as últimas consequências. Morreu preso, mas morreu com Cristo Jesus, servindo o Senhor, servindo ao Todo-Poderoso. Se o apóstolo Paulo não fosse o apóstolo Paulo, porém se fosse alguém que escreveu um livro em nossos dias, muitos olhariam para o apóstolo Paulo e o trataria como pecador e afirmariam: consequência do pecado, estava em pecado. Sim, amados, porque hoje vivemos dias em que o Evangelho de Cristo Jesus já não é o Evangelho que está ensinado nas Sagradas Escrituras. Mas o apóstolo Paulo ensina-nos a palavra, ele ensina-nos como devemos agir, e ele fala para nós, irmãos, que a graça de Deus, a graça do Senhor nos basta, a graça do Senhor nos basta, a graça do Senhor é tudo que nós precisamos. Se nós alcançamos a graça de Deus, a graça do Senhor é a salvação, uma vida de unidade com Deus, de comunhão, de santidade, de retidão, vivendo segundo o projeto do Senhor. Se nós alcançamos esta realidade para a nossa existência, já é o suficiente, irmãos, já é o suficiente. As demais coisas são lucros na vida da gente. As demais coisas são lucros. Se nós temos uma casa para morar, é lucro. Se temos um trabalho, é lucro. Se temos uma família, é lucro. Se temos uma igreja, é lucro. Entende isso, irmãos? Você consegue entender isso? Porque a graça do Senhor é aquilo que precisamos ter. Essa graça é a comunhão, é a intimidade, é o Senhor implantado, é o Senhor dentro, é o Senhor movendo na nossa existência. E quantos, amados, esquecem dessa primeira parte? A graça do Senhor é tudo que você precisa. Esquece que a graça do Senhor nos basta. Esquece disso, irmãos. E estão buscando exatamente de forma oposta. Buscam um evangelho que não existe na Bíblia. Uma realidade, irmãos, que beneficia apenas a carne, que beneficia apenas o bem-estar, que beneficia apenas, meu irmão, a tua vida social, mas não tem lugar para Cristo Jesus. Nós precisamos fazer de forma inversa. A igreja precisa pregar de forma inversa. Precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É preciso buscarmos o primeiro lugar, o reino de Deus. E se o Senhor achar conveniente, Ele há de nos abençoar com as demais coisas. Precisamos entender dessa forma, mas são poucos que entendem assim.
porque as pessoas estão amarradas nessa terra, com seus pés alicerçados nessa terra, vivendo essa terra como se fosse a última esperança, construindo impérios nessa terra, como se aqui fossem passar uma eternidade, mas esquecem, irmãos, que vivemos para o Senhor, que devemos viver para o Senhor, mas esquecem, irmãos, que vivemos é para o Senhor, vivemos é para honrar o Todo-Poderoso, que somos forasteiros nesta terra, somos forasteiros nesse Brasil. Você é forasteiro no país onde você está, porque o nosso objetivo é chegarmos na pátria celestial, chegarmos no céu. E se nós chegarmos lá, irmãos, é tudo que nós precisamos, é tudo que nós necessitamos. A forma aqui nessa terra independe. Aqui devemos esperar no Senhor, porque o Eterno há de nos abençoar da forma que Ele achar conveniente. Nem todos que servem o Senhor serão ricos. Isso é preciso que você entenda. Nem todos que servem o Senhor serão ricos. Nem todos terão carros. Nem todos terão casas que são maravilhosas. Nem todos terão boa saúde. Mas uma coisa nós precisamos ter: a graça do Senhor, a graça do Senhor. Isto é o mais importante para nós. E quando nós temos a graça do Senhor, nós estaremos fortalecidos. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, nos diz ainda o apóstolo Paulo: eu me alegro também com a fraqueza, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Amém? Olha só o ensinamento do apóstolo, irmãos. Olha o ensinamento do apóstolo. Aprenda com Paulo. Aprenda com o apóstolo Paulo. Alguém que viveu o Senhor. Alguém que amou o Senhor. Alguém que teve unidade. Que teve comunhão profunda, intensa com o Todo-Poderoso. Aprenda com ele. E ele dizia, irmãos, que as dificuldades vinham sobre a sua vida, vinham sobre a sua existência, mas ele não se deixava abater, pelas dificuldades. É um ensinamento para a gente. Porque quantas vezes alguém fica enfermo, talvez você me ouve, está enfermo, e você está todo abatido, entristecido, você olha e só lamentações, reclama de tudo e de todos, está triste, abatido porque você não tem saúde. Eu quero afirmar para você, amado, o nosso maior interesse é servir ao Senhor, é servir a Deus. Eu sei que falar é mais fácil do que vivermos essa realidade, mas você que está passando por essa dificuldade, é preciso estreitar a comunhão com o Senhor, estreitar a unidade com Deus, estreitar, meu irmão, estreitar cada dia mais essa comunhão, para que você também receba a iluminação que o apóstolo Paulo teve. Sim, que você chegue onde o apóstolo Paulo chegou, porque esse nível do apóstolo Paulo, ele é aberto para todos. Todos devem chegar a esta estatura, a estatura em que o apóstolo Paulo chegou na presença do Senhor. Este é o caminho que Deus abre para cada um de nós, que nós cresçamos no conhecimento, cresçamos no entendimento e cresçamos na comunhão com Ele. Mas nós, irmãos, muitas vezes lamentamos e vivemos uma vida triste, abatida, uma vida destruída, uma vida sem vida, uma vida de choros, de lamentações, de amargura, exatamente porque paramos a nossa busca, chegamos num ponto, estacionamos a nossa vida, e você já não busca mais a presença do Senhor, você já não ora da forma que deveria orar, já não lê a palavra de Deus, você já não faz mais por onde, você já não busca mais alegrar o Senhor, mas você quer curtir o teu mal, curtir a tua dificuldade. E eu quero afirmar para você que a carne gosta dessas coisas, a nossa antiga natureza, ela curte estas coisas, e como curte, ela traz ainda para aqueles que estão tristes e
abatidos, ela traz algo chamado depressão, ela traz um tanto de dificuldades, são as síndromes, síndrome do pânico e outras síndromes mais. Tudo isso a carne traz e agrega a tua existência. Evidentemente que há um patrocínio das trevas, há um toque das trevas. Satanás, claro que não é bobo, ele sabe também como fazer que aquelas pessoas que já estão numa situação de tristeza, de abatimento, de desilusão, que não olham mais para o Senhor, ele sabe como potencializar estes problemas. Aí sim é que a pessoa fecha em definitivo os olhos para o Todo-Poderoso. Mas se você que me ouve, você que ouve esta palavra, se você se encontra dentro dessa realidade que eu estou falando, Elias Oliveira, minha vida é assim mesmo, olha, minha vida está desse jeito, uma vida abatida, uma vida triste, eu não tenho mais alegria, eu acho que não deveria ser dessa forma, eu acho que eu mereceria mais, enfim, você está triste, você está desiludido e você não está contente com o teu estado, evidentemente que você vai cada dia mais descer no problema, descer nas dificuldades. Vai descer nas dificuldades. E teu entendimento vai cada dia fechar. Você vai romper cada vez mais a comunhão com o Senhor até que você levante um muro que separe a tua vida em definitivo da presença do Senhor. E nós construímos esses muros, amados. É quando você fecha o teu coração em definitivo para Deus. Mas eu quero afirmar para você, o exemplo do apóstolo Paulo não ensina-nos a agir desta forma. O apóstolo Paulo deixou escrito uma forma de vitória, a fórmula de vitória, e você precisa tomar cada dia mais essa realidade do apóstolo Paulo na tua existência. Eu particularmente preciso tomar cada dia mais essa fórmula de vitória do apóstolo Paulo, e a fórmula de vitória é colocar-se, a fórmula de vitória é nos colocarmos à disposição no mover do Espírito Santo de Deus. Mas é preciso alcançar o patamar, alcançar o nível em que o apóstolo estava. É preciso alcançar esse nível. Mas é pelo esforço, assim nos diz a palavra, é pelo esforço que nós vamos alcançar esse nível, irmãos. É pelo esforço. O esforço, amado, o esforço em querer a presença do Senhor. Muitos estão sentados de braços cruzados e falando: Deus me abençoa, Deus me cura, Deus faz isso para mim, Deus faz aquilo. E quando não vê o resultado das suas petições, Deus, você não olha para mim, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, Deus isso, Deus aquilo. Mas o que foi que você fez? O que foi que você fez? Ficou de braços cruzados, sentado numa cadeira, só clamando, só pedindo para Deus? Não é assim que o Senhor ensina que devemos agir. Não é desta forma. O apóstolo Paulo não agiu assim. Em meio às suas dificuldades, em meio aos seus problemas, às suas muitas provações, até talvez um problema de saúde, em meio a toda essa situação, o apóstolo Paulo corria cada vez mais, era para a presença do Senhor. Ele queria mais, era a presença de Deus na sua vida. Ele queria mais, era encher-se com Deus, encher-se com o Espírito Santo do Senhor. Ele queria mais, era fazer a obra do Senhor. Quanto mais a situação ficava difícil, mais Paulo buscava o Senhor, mais Paulo lia as Escrituras, mais Paulo tinha comunhão com o Todo-Poderoso, mais Paulo desenvolvia um relacionamento íntimo com o Senhor. É assim que deve ser também a nossa atitude. Este é o exemplo da vitória, é o exemplo de vitória que o apóstolo Paulo deixa para a gente, é o exemplo de vitória que o apóstolo Paulo deixa para a gente, irmãos. Nós não podemos, amados, sentar e ficar esperando, mas temos que nos esforçar. Quantas vezes você tem parado no meio das tuas dificuldades, dos teus problemas, das tuas dores, para meditar na palavra? Quantas vezes você tem meditado na palavra? Quantas vezes você tem buscado a revelação do Espírito através da palavra de Deus?
Quantas vezes tens aberto o teu coração para derramá-lo em louvor e adoração ao Senhor? Quantas vezes? Talvez você possa até falar: mas pastor, olha meu estado, olha a minha situação. Que prazer, que alegria, que satisfação tenho eu para louvar, para adorar o Senhor, se Ele nem tem olhado para mim? Amados, é com esforço. Nós vencemos as provações, vencemos as dificuldades quando nós nos esforçamos. Nós não podemos nos achar melhor do que Deus, mas quando a situação estiver difícil, quando ficar complicado, nós precisamos correr para o Senhor. Eu preciso encontrar forças como o apóstolo Paulo encontrou para, em meio às suas dificuldades, louvar o Senhor, glorificar o nome santo de Deus. No versículo 10 de 2 Coríntios, capítulo 12, eu me alegro também com as fraquezas. Ouça que o apóstolo Paulo está dizendo: eu me alegro com as fraquezas. Quem se alegra com as fraquezas? Quem se alegra com as fraquezas, com os insultos, com os sofrimentos, perseguições, com as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo? Quem se alegra com essas coisas, irmãos? Porque nós somos ensinados, amados. Nós somos ensinados que somos filhos e precisamos receber a bênção de Deus, E hoje ensinam cada vez mais isso nas igrejas. As pessoas não são mais ensinadas a entender a verdade da palavra, mas sim a viver uma verdade fantasiosa, a viver um evangelho fantasioso, um evangelho que não existe na Bíblia. E quando a situação fica um pouco mais complicada, quando a situação fica um pouco mais difícil, esse povo do evangelho da fantasia, estes abandonam a Cristo, abandonam o Senhor, voltam para o mundo e lá ficam em um estado pior do que estavam antes, e ainda fecham em definitivo o coração para o Senhor, fecham em definitivo os seus corações para o Todo-Poderoso. Sabe por quê, irmãos? Porque os sacerdotes os ensinaram uma mentira, ensinaram um evangelho que não existe, um evangelho falso, um evangelho que não procede de Deus. Mas é preciso nos prepararmos, estarmos conscientes, totalmente conscientes, que por mais fiéis que somos, nós vamos passar pelas dificuldades, os problemas virão de frente, nos abaterão sim, mas jamais nos destruirá. Poderemos até ficar abatidos um dia, talvez, 2 dias, quem sabe? Mas destruídos jamais, porque nós sabemos que o Senhor é conosco, e isso que é o mais importante, é a graça do Senhor que nos basta, irmãos. Aprender com o apóstolo Paulo é bom demais, porque foi um homem que teve experiências profundas, intensas com o Senhor. E nesse texto nós vemos o apóstolo Paulo dizendo: eu me alegro também com as fraquezas, Amados, quando nós analisamos a nossa vida como ser humano, analisamos a nossa vida, nós vamos descobrir, irmãos, que nada merecemos. Coloque isso na tua cabeça. Nada merecemos. Se já estamos vivos, apenas a existência já é uma vitória para a gente. O fato de vivermos já é uma vitória maravilhosa para a gente. Entende? E é por isso que o apóstolo Paulo entendia a necessidade de buscar o Senhor, porque ele tinha o principal, que era a vida. O restante, irmãos, era lucro na existência dele. Mesmo que fosse problemas, que fosse dificuldades, que fossem as perseguições,
era vitória, porque o mais importante que ele tinha era a sua vida, e essa vida estava debaixo da graça do Senhor, cheia do Espírito Santo de Deus, cheio da misericórdia, do poder e da ação. E é por isso que Deus usou esse homem de uma forma tão intensa, de uma forma tão poderosa, a ponto de pregar o Evangelho naquele mundo antigo, com as dificuldades daquela época, mas não se omitiu, foi e pregou o Evangelho. E quantos hoje não querem fazer nada para o Senhor, porque acha que Deus não tem olhado para as suas vidas? É um probleminha aqui, outro acolá, uma dificuldade aqui, outra ali, e é o suficiente para fechar a cara para o Senhor, ficar de birra, de pirraça, no canto, fechado totalmente para o eterno. Amados, não faça dessa forma. Faça como o apóstolo Paulo. Busque de Deus esse crescimento para que você receba essa revelação que o apóstolo Paulo tinha na sua existência e que também está aberta a nós. Basta que queiramos buscá-la. É preciso querer buscar. É o esforço. Eu tenho que pagar o preço de ler a Bíblia, o preço de orar, de jejuar, de buscar a presença do Senhor, de viver em fidelidade, em santidade, em retidão, de procurar imitar Cristo Jesus. Esse é o preço, irmãos. É o esforço que eu preciso ter na minha existência. E eu preciso fazer por onde? E quando eu faço dessa forma, eu recebo do Senhor o Espírito Santo que me fortalece, o Espírito Santo que me ajuda, o Espírito Santo que me leva, o Espírito Santo que me conduz, o Espírito Santo que me coloca de pé, o Espírito Santo que me cura, que me restaura, que me renova, que dá-me forças para seguir em frente. E acima de tudo, move o meu coração para entender que a graça de Deus nos basta, que a graça do Senhor me basta. O Espírito Santo de Deus nos dá este entendimento, a graça do Senhor nos basta. Tenha você também esse entendimento, busque Deus, viva Deus, mas não feche o teu coração para o Senhor jamais. Não feche o teu coração, não feche. Quando a situação ficar difícil, glorifique. Quando a situação ficar complicada, ore. Quando a situação está saindo do controle, corra para a presença do Senhor. Jejum, oração, meditação na palavra, santifique a tua existência, amarre os espíritos imundos, proíba os espíritos de tocar na tua vida, tocar naquilo que é teu. É uma luta, é uma batalha espiritual, e essa batalha espiritual, a vitória já é nossa, porque ela nos é dada em Cristo Jesus. Mas eu preciso ter a autoridade, e a autoridade vem com esta busca, para que possa pisar na cabeça do inimigo, proibi-lo de agir contra a nossa vida, proibi-lo de agir contra a sua existência, proibi-lo de agir contra a nossa existência. Isso só é possível quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, em perfeita comunhão com o Senhor. A minha graça é tudo que você precisa, disse Deus para o apóstolo Paulo. A graça de Deus é tudo que você precisa, meu irmão. A graça de Deus é tudo o que você precisa. A graça de Deus é tudo o que eu preciso. A graça de Deus é tudo o que eu preciso. Tomemos, pois, posse dessa verdade, dessa realidade, e vivamos segundo aquilo que o Espírito Santo de Deus nos concede para honrarmos e glorificarmos o nome santo do Senhor a cada instante, a cada minuto. Amém? Que Deus o abençoe. Abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, abençoe a tua família, e que você cresça e viva segundo os preceitos do Senhor a cada instante, a cada minuto. Missão Cristã Vivos. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Esta é a mensagem número 346.